Aí, eu tô aqui na Vila Madalena, chegando no ateliê do artista plástico Sérgio Fingerman. A gente vai pegar ele de surpresa, que a gente nem avisou, e ver o que ele tá fazendo lá agora para depois começar o programa. Segue aí. Quer dizer, é mentira. Antes de começar, antes de fazer essa primeira parte, eu fiz um bem bolado com ele lá. Eu falei que eu ia fazer isso aqui, que eu fingi que a gente ia chegar lá agora e pegar ele de surpresa, como se o programa estivesse começando agora e ele não soubesse. Mas na verdade eu quero fazer um teste, ver se ele é um bom ator, ver se ele vai enganar. Eu vou fazer o seguinte, talvez eu faça uma entrada diferente, eu vou fazer uma entrada lá em cima, depois, eu tô chegando aqui no ateliê do Sérgio Fingerman, de surpresa, tudo no final. Daí você finge que você tá fazendo alguma coisa, na hora que eu desço, você toma um susto assim, daí, e aí Sérgio, o que você tá fazendo? O ateliê é atrás do beco do Batman, é bem legal. Olha lá no fundo, aqui esse muro já meio grafitado, é a parte do beco do Batman. É um ateliê novo, ele mudou depois de 30 anos, está um novo ateliê que é bem legal, muito bem iluminado. Vamos lá conhecer o trabalho do Sérgio Fingerman, vamos ver o que ele está fazendo aí. O Sérgio está aqui trabalhando. Sérgio, a gente veio te atrapalhar aqui para gravar o programa. Você está pronto? Tudo bem, como é que vai? Maravilha, o que você está aprontando aí? Estou no trabalho diário aqui, na labuta. Sensacional. Então é isso. Vamos cortar depois da vinheta, vamos começar o bate-papo com o Sérgio Fingerman. Valeu! Valeu por ter acessado o nosso canal e hoje vai ser um programa um pouco diferente. Hoje é com um artista plástico. Se Noite Fosse Água é a mais nova exposição do artista paulistano Sérgio Fingerman. Ele apresenta 15 pinturas e 10 obras sobre papel. A mostra foi inspirada num poema de Mar de Andrade, do livro Meditações sobre o Tietê. Desenvolvi um trabalho que eu chamo de trabalho. É um prazer receber você e vocês que estão nos ouvindo e vendo, porque como o trabalho de um artista é sempre muito solitário, é gostoso poder dividir alguns momentos de mostrar os bastidores do processo criativo e também acompanhado de um café, que eu espero que seja muito bom. Vamos ver. Sente cheiro. Nossa. É muito bom. É muito bom. A gente escolheu o método raio. Se você quiser saber como preparar o teu café no método raio, clica nesse vídeo, nesse linkzinho, nesse negocinho que vai aparecer aqui em cima, tá bom? Enquanto isso, sempre que eu posso, eu venho aqui no ateliê do Sérgio Fingerman para bater um papo sobre arte, que é sempre muito gratificante e enriquecedor. E ele tem umas histórias muito interessantes. Quando ele era pequeno, ele era amigo da Tarsila do Amaral. Então, se der um passeio aqui pela casa dele, você vai ver quadros que ele recebeu de presente da Tarsila, o abajur, que inclusive a gente pegou emprestado uma vez para usar numa peça, e foi um sucesso. Eu vou pedir para você começar contando como foi sua trajetória, como você veio parar nesse mundo das artes plásticas, né? Bom, pela minha idade, ainda os artistas tinham uma formação que acontecia dentro dos ateliês. Então, era uma relação um pouco de mestre e discípulo. Eu tive aula com uma artista chamada Ernestina Karma, com a Yolanda Morrali, e por uma coincidência eu morava no bairro de Higienópolis e eu fui vizinho da Tarsila do Amaral. Então eu tive um convívio, eu subi muitas vezes criança para tomar lanche na casa dela. A dimensão daquela artista eu não tinha, mas eu me lembro que eu fui à Bienal de 63, eu devia ter 9 anos de idade. Minha mãe tinha uma sala especial da Tarsila, eu me lembro com o Bapuru, Operários, e todos os quadros estavam no apartamento. E eu falava para minha mãe, é ali que eu tomo lanche. Minha mãe não sabia que ela era vizinha, então ela ficou surpresa. Mas enfim, ela foi uma pessoa, não diria que ela teve um peso na minha formação, é muito mais uma questão mais afetiva. Porque os artistas, eu acho que eles passam a experiência que eles têm
para outros, vamos dizer, assim que se dá a formação, é a construção de um olhar, a construção de um projeto poético, visual. E esse trabalho, ele é feito com o tempo e no tempo. Então, o trabalho de um artista plástico, ele tem muito cotidiano. No meu caso, ele tem bastante disciplina. É o oposto um pouco que as pessoas têm uma visão romântica, que o artista vem, trabalha sob a inspiração, ou então espera que ela chegue. Não é bem assim. Quer dizer, eu acredito que o que o artista constrói é um corpo de trabalhos, é um conjunto de experiências que ele vai articulando, ele vai costurando um sentido. Esse sentido, ele é um sentido poético. Ele não se fecha numa mensagem, ele não tem outros artifícios. É uma espécie de a criação de um campo magnético onde cada trabalho, cada obra, vamos dizer assim, ela remete a um todo. São partes de um todo. O Sérgio tem um paladar muito refinado. Além de pintor, ele é um excelente cozinheiro. Eu já pude provar a cozinha dele. Vamos fazer o teste do paladar, se ele consegue identificar as notas sensoriais que o café apresenta. Ele tem um leve perfume de chocolate. Olha! Eu sentiria um pouquinho de canela. Será? Pode ser, mas acho que... Parece alguma especiaria. Mas assim, o sabor... O chocolate está em evidência, está muito bom. É muito interessante porque ele não tem nenhum gosto amargo. Ele evidencia o sabor do café sem passar por uma lembrança que a gente pode ter de outros cafés com uma torrefação mais queimada. Mais queimada, exatamente. Então ele realça os sabores, assim, tem uma acidez interessante, né? Uma acidez que lembra frutas. Né? No ateliê de Sérgio Fingermann, uma nova série está em produção. São telas de grandes dimensões, quase cenográficas, que exploram luz e sombra. A minha formação artística, ela se deu, vamos dizer assim, no começo da adolescência. Eu tive a oportunidade de frequentar o ateliê de alguns artistas e essa formação ela foi contínua e sem grandes rupturas na minha vida. Eu sabia e queria ser artista plástico, passando da pintura para o desenho, para a gravura. Tinha consciência que para a minha sobrevivência eu precisaria ter um diploma de um curso superior. Eu optei por arquitetura, mas eu sempre soube que eu não ia exercer. Mas a formação humanista da arquitetura, ela me contribuía para o meu entendimento do que é um artista plástico. Mas desde cedo também, Paulo, eu comecei a dar aula. Então, da aula da experiência. Então, e isso ajudou vamos dizer assim, a ter uma espécie de um cuidado de achar o que eu posso registrar da transmissão da experiência artística. Sem nenhuma pretensão literária, eu às vezes escrevo um pouco do que acontece quando, no processo do ensino, no processo, vamos dizer assim, de desenvolvimento de habilidades de pessoas ou de descobertas expressivas, né? A interlocução que a gente tem com um jovem artista no ateliê é um momento de muita oxigenação para o nosso trabalho e rompe uma coisa que é muito própria do trabalho de criação, no caso das artes plásticas, que é uma solidão. A gente trabalha sozinho, não tem uma experiência muito de coletivo. O que você vê de positivo em trabalhar sozinho e o que você vê de negativo? O trabalho ele não deve nascer de uma experiência somente do umbigo dele para fora. Eu acho que ele é de contaminação por referências, ele é um trabalho de conversa. Então, eu acho que isso que é uma coisa muito importante. Para ter um bom café, que eu vou pegar um pouquinho mais, mesmo que ele tenha esfriado. Sérgio leva as formas da gravura para a pintura. O artista plástico acaba de lançar um livro com uma retrospectiva dos últimos 10 anos de trabalho. A ideia desse livro, ele é um recorte para, assim, mostrar o momento presente e também de colocar, assim, a parte
da minha formação. Tem uma coisa que eu insisti muito em vir aqui falar com o Sérgio, né? A gente está pensando em fazer um filme também, um microdocumentário sobre ele, e é muito legal ver que para ele não tem um lugar, não tem um fim, ele não chegou, sabe? Ele continua, a rotina dele é essa todos os dias. Acorda às 5h30, 6 horas, faz todos os rituais que ele tem que fazer e vem trabalhar. Isso é muito legal, principalmente para você que quer viver, sobreviver de processos artísticos e acha que é meio varinha mágica. Aí um exemplo para falar. Se sentirem vontade também, sigam o Sérgio no Instagram. De vez em quando ele posta sobre o processo de criação dele. É difícil ele ter um tempo, porque ele trabalha muito, mas se tiver um tempo, manda lá um inbox para ele e vem bater um papo, porque é legal dividir essa experiência. Ele gosta também de fazer isso, né? Você realçou um contínuo. O trabalho de criação, eu acho que ele, pelo menos no meu entendimento, ele se dá numa continuidade onde você ritualiza o dia a dia. Porque demora tempo, então eu diria que é muito mais trabalho do que inspiração. Eu acho que a gente precisa, vamos dizer assim, trabalhar muito, vamos dizer assim, repetir muito a experiência para aparecer o novo, não a novidade. Eu acho que essa questão que o artista, e ele tem que buscar a construção de um trabalho que mostre uma singularidade, alguma coisa que seja uma marca, que você identifique, vendo um trabalho, uma imagem, você fala, esse é daquele artista, eu já vi. Então, a questão técnica também, ela entra nessa dimensão de, vamos dizer assim, de conseguir oferecer a singularidade, né? Aquilo que é próprio só de uma pessoa. Como eu falei, eu não tenho nenhuma pretensão literária nessa escrita, mas simplesmente, vamos dizer, eu acho que pode ser uma responsabilidade de transmitir o que acontece com o olhar, quer dizer, com o que eu trabalho. Eu trabalho com o olhar, deixar um testemunho disso, quer dizer, de que maneira eu olho e dar pistas, quer dizer, para as pessoas, vamos dizer assim, olharem o trabalho artístico com mais referências. A grande questão eu acho que é fazer analogias, oferecer para... Você está vendo uma linguagem, no caso pictórica, com a visão, associar com auditivo, uma experiência auditiva, ou com paladar, como aqui no caso do café. O tempo inteiro é buscar, vamos dizer, sensações semelhantes, que a gente possa, às vezes, numa outra linguagem, achar uma maneira mais apropriada, mais sintética de dizer. Então, quando eu estou dando aula, comentando, muitas vezes eu faço referência à literatura, à música, não por um pedantismo de jeito nenhum intelectual, não é essa a minha intenção, mas é de encontrar o que pode ser comum na experiência criativa. Então, eu publiquei, assim, eu não sei se dizer, mas eu acho que são 5 ou 6 livros, que em alguns eu tenho, fazer um recorte de um certo momento do meu trabalho, outros têm uma ambição maior, assim, de pegar um pouco a trajetória. A exposição Se Noite Fosse Água, do artista plástico Sérgio Fingerman, está em cartaz até 9 de novembro na Dan Galeria, em São Paulo. A mostra traz a produção recente do artista com 15 pinturas e 10 desenhos que sugerem cenários de sonho por meio de construções espaciais. Inspirada no poema Meditações sobre o Tietê, de Mário de Andrade, Se Noite Fosse Água é o nome da exposição e também do livro, que reúne a produção dos últimos 15 anos do artista, publicado pela editora Bay. E para falar sobre tudo isso, eu converso agora com Sérgio Fingerman. Eu acho que quando a exposição ela é no museu, ela é diferente de uma galeria, no sentido de que a amplidão ela vai falar com um público menos especializado. Então o caráter didático da exposição se acentua. E eu faço bastante exposições em galerias. Agora, eu não acho que o grande momento para mim de satisfação não é o momento da exposição, não. Ele está no cotidiano, na relação minha com o trabalho e na tentativa de, vamos dizer assim, aprofundar um projeto poético, lírico. Porque, no caso, eu acho que o artista ele faz imagens, sejam imagens abstratas, figurativas, mas é sempre uma possibilidade a imagem de você ver o que está além da imagem.
Então, o artista é como ele desse a mão para ter uma travessia, eu diria assim, para levar ao território da fascinação e ver o real de lá, do território da fascinação.